Oi, eu sou o Leandro Vieira, fundador do Clube da Harmonização Facial. É isso mesmo, um clube de assinatura onde você tem acesso a muito conteúdo sobre a harmonização facial. Eu tô aqui para te dar 4 motivos para você fazer parte desse projeto. Bom, primeiro é que tem muito conteúdo na nossa plataforma. São mais de 100 horas de conteúdo já gravados sobre harmonização facial e não só sobre temas técnicos, mas também sobre gestão e marketing do seu consultório. Então você pode usufruir de todo esse conteúdo que está disponível lá na plataforma. Segundo, porque os principais palestrantes do Brasil já passaram por aqui. É isso mesmo, toda quarta-feira eu trago um palestrante, um conteúdo diferente para ser abordado aqui no canal e você tem acesso a tudo isso. E não para por aí, porque em 2021 a gente vai continuar semanalmente trazendo conteúdo novo. Então é muito importante você participar. Terceiro, porque você assiste todo esse material de onde e como você quiser, seja do seu consultório, da sua clínica, da sua casa, onde você estiver com acesso à internet, você consegue participar, seja dos conteúdos ao vivo ou também dos conteúdos gravados, tá? E por último, quarto motivo para você fazer parte do Clube da Harmonização Facial é o preço. É uma assinatura mensal onde você paga R$ 35 por mês e tem acesso a tudo isso. Se você não gostar, você pode cancelar sem problema algum, tá bom? Tem 7 dias gratuitos para você testar a plataforma e eu preparei um bônus para quem for assinante anual. É isso mesmo. Então clique aqui no link e veja o bônus que eu preparei para você fazer parte do nosso clube. Te espero no Clube da Harmonização e até logo. Vamos começar, eu vou chamar então Dr. Giancarlo Della Torre para entrar aqui comigo na transmissão. Deixa eu colocá-lo. Pronto, boa noite, Dr. Jean, tudo bem? Boa noite, Leandro, tudo bem, e vocês? Boa noite a todos. Muito bom, muito bom. Primeiro, antes de falar um pouquinho sobre você, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, por participar desse projeto aqui do Clube da Harmonização Facial, esses webinars aqui. Então, fico muito feliz com a tua presença, tá? A gente até estava conversando nos bastidores aqui. Eu conheço o Dr. Jean há um bom tempo, sei lá, acho que talvez há 6 anos aí, mas a gente perdeu o contato, a gente voltou o contato agora, que eu busquei aqui, porque é um especialista no tema toxina botulínica, e eu queria que você contasse um pouquinho, antes de se apresentar, né, Jean, como é que foi esse teu contato com a harmonização, mas um pouquinho antes, como é que você veio parar aqui no Brasil? Conta um pouquinho aí da sua história para quem não te conhece. Opa, claro, Leandro. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo, né, que está nos escutando hoje. Agradecer o convite. Para mim, é uma honra ter recebido o convite. Eu já seguia o teu IG, né, no Instagram faz algum tempo. Ficava pensando, cara, será que algum dia eu vou palestrar lá? Será que algum dia vão me chamar? Enfim, cara, muito obrigado por considerar o meu nome para estar aqui. E eu sou suspeito, né? Eu gosto muito de falar desse assunto. Então, eu espero que o pessoal realmente goste bastante do que a gente vai falar hoje, que são bastante polêmicas, né? Quanto a mim, Leandro, bom, como você bem falou, né? Eu sou peruano. Eu moro aqui no Brasil mais ou menos faz 9 anos já. 9 anos. E eu vim aqui inicialmente para estudar, né? Para estudar, eu fiz mestrado, doutorado. Hoje em dia estou finalizando meu pós-doutorado, né? E durante todo esse tempo eu vim estudando bastante o que é toxina botulínica, principalmente as aplicações da toxina para a parte funcional terapêutica, né? Para dor, para bruxismo. E pouco a pouco, né? Fui sendo levado também para a área estética, né? Após o ano 2017, mais ou menos, eu já comecei a dar algumas aulas nos cursos de harmonização, né? As residências, mais recente agora as especializações. Então, eu descobri realmente que tem muitos conceitos que podem ser compartilhados tanto nas aplicações estéticas como terapêuticas, né? E assim,
como a gente sempre fala, né, a toxina parece que é o tratamento mais simples, né, dentro da área da harmonização, mas é o tratamento que gera mais dúvidas, né, e está cheio de mitos, né. Então, é isso que a gente vai falar hoje, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito bom. E assim, só para reforçar, você tocou num ponto importante que geralmente, quem trabalha na harmonização, né, o primeiro contato que tem, geralmente, é com a toxina botulínica. É isso que você falou. Todo mundo acha, não, já é um tema consagrado ali, é uma coisa que eu já sei, mas a hora que a gente começa a abordar o assunto, começa a aparecer várias e várias dúvidas, isso que é o bacana, né? Então, a ideia aqui é trazer uma polêmica aqui, um pouquinho mais de atualização para quem, tenho certeza aí que a grande maioria aqui já trabalha com toxina botulínica. Com certeza, sim. E a aula vai ser bem polêmica mesmo, então vamos ver o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a sua tela aqui, então se você quiser já deixar a tua apresentação aqui, eu vou colocar na tela. Pronto. Está aqui na tela. Agora é o seguinte, então antes só de você começar, lembrando, a ideia aqui do webinar é interativo, mas a gente vai deixar essas perguntas que vocês fizerem para o final. Então, assim, surgiu alguma dúvida sobre o que o Dr. Jean está falando ali, comentando, já coloca aqui nos comentários a tua dúvida, que aí no final eu vou trazendo essas perguntas para fazer para ele, tá bom? Então, pessoal, uma boa aula aí para vocês. Agora eu vou deixar a palavra com o Dr. Jean, que é para quem vocês querem ouvir aqui. Jean, fica à vontade. Beleza, Leandro, muito obrigado, viu? Pessoal, mais uma vez, muito boa noite a todos vocês. Espero que vocês gostem da aula. Sinta-se à vontade no final, como o Leandro falou, de perguntar o que vocês acharem que tem que ser perguntado. Eu gosto muito de ser questionado, sim. E antes de começar a aula, eu só vou terminar de me apresentar um pouquinho já do que eu falei, né? Eu sou especialista também em prótese dentária e em disfunção temporomandibular pela Faculdade São Leopoldo Mandic, né? Eu sou mestre e doutor em prótese dentária pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, onde comecei a estudar todas as aplicações funcionais e terapêuticas da toxina botulínica. E principalmente, como falei, para DTM e bruxismo, né? E atualmente eu estou finalizando já meu pós-doutorado aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, onde também já finalizamos a nossa pesquisa, estamos já trazendo novas evidências para vocês. A gente espera que até o final do ano as coisas já tenham publicadas, né, os dados, os artigos, e também sobre toxina botulínica. Então, toda a minha formação de pós-graduação foi praticamente sobre as aplicações da toxina botulínica. E como eu falei no começo, existem bastantes conceitos teóricos que podem ser aplicados tanto na parte estética como na parte terapêutica. Por quê? Porque a farmacodinâmica e a farmacocinética da toxina botulínica é a mesma, né? Ela vai se comportar do mesmo jeito, tanto se eu aplico essa toxina no músculo frontal, como se eu aplicasse ela no músculo masseter. Sim? Então, hoje, o nosso assunto vai ser toxina botulínica, mitos e verdades. Sim? E como já adiantei no começo da minha fala, essa aula talvez vai levantar bastantes controvérsias, vai ser bastante polêmica. Eu gosto mesmo de dar aula daquele jeito, sim? Porque eu acho que é importante incentivar a que as pessoas realmente pensem se o que estão fazendo na prática clínica vai da mão com as evidências científicas, né? Hoje em dia a gente sabe que a nossa prática clínica está embasada, tem que estar embasada. Então, muitas coisas que provavelmente vocês vão ver hoje, vão perceber, claro que eu vou mostrar os artigos para sustentar isso, vão perceber que realmente hoje em dia não fazem mais sentido, né? Mas vamos lá então para começar a nossa aula. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é um jeito novo de olhar para a toxina botulínica. Eu costumo falar que a toxina botulínica não deve ser enxergada como um joguinho de reconstituição, pontos de aplicação e receita de bolo na testa do meu paciente. A toxina botulínica tem que ser enxergada como um fármaco.
sim, como um fármaco. Por quê? Porque a toxina botulínica tem uma periodicidade para ser injetada, tem uma dosagem adequada dependendo do músculo, e quando injetada de forma inadequada, pode causar, sim, efeitos adversos. Então, pessoal, o jeito como nós devemos enxergar a toxina botulínica hoje em dia é como um fármaco. E não simplesmente um fármaco que é utilizado para tratar as linhas hipercinéticas do meu paciente, comumente chamadas de rugas. Senão também vemos, como estou mostrando na tela, uma reportagem da Times, onde eles abordam outras aplicações da toxina botulínica, como para controlar sintomatologia da depressão, migrânia, lombalgias, e inclusive eles citam 2 trabalhos nos quais a toxina botulínica foi utilizada para reverter o câncer de esôfago, né? E quando a gente vê isso, realmente pensamos, né? Poxa, estamos frente realmente a uma substância que não deve ser limitada simplesmente a paralisar as rugas do meu paciente, mas que ela tem outras aplicações nas quais eu, dentro da minha área de atuação, já seja dentista, médico, biomédico ou farmacêutico, eu preciso aprender. Eu sempre falo que as aplicações da toxina botulínica vão além da estética, sim? Então, porém, mesmo que a gente comece olhando essa toxina botulínica dessa outra forma, e eu já vou ficar muito feliz se no final da aula eu conseguisse transmitir esse objetivo, que é um novo olhar da toxina botulínica, mesmo assim, ainda existem alguns mitos, né? Alguns mitos sobre esse fármaco. Mesmo porque, na verdade, a toxina botulínica é um fármaco relativamente novo, né? Ela vem sendo utilizada na área estética desde o ano 1980, mais ou menos. E para terapêutica ainda, né? Mais ou menos por essa época. Então, se a gente olha realmente, é um fármaco relativamente novo. Então, o que é essa toxina botulínica? Simplesmente para nos situar dentro do contexto da nossa aula. A toxina botulínica é o resultado da fermentação da bactéria anaeróbia gram-positiva Clostridium botulinum, como vocês bem sabem já, e encontramos 7 sorotipos de toxina botulínica, que vão do sorotipo A ao sorotipo G, sendo que o sorotipo A e B são os sorotipos mais estudados e os mais utilizados tanto na prática clínica como nas pesquisas. Por que é importante conhecer esses 7 sorotipos de toxina botulínica? Porque cada sorotipo de toxina age de uma forma diferente, se ligam a receptores diferentes e tem um tempo de duração diferente. No mercado, aqui no Brasil, todas as marcas comerciais disponíveis de toxina botulínica para venda são do tipo A. Já nos Estados Unidos, na Europa e inclusive na Ásia, já se utiliza o sorotipo B. Sim? Então, é importante conhecer isso, por quê? Porque devemos saber qual é o tipo de toxina botulínica com o qual nós estamos trabalhando. Uma vez que vimos isso, pessoal, vamos começar com a primeira pergunta que eu sempre escuto. Né? Cada vez que eu dou aula sobre toxina botulínica e falo sobre o mecanismo de ação, as pessoas me afirmam o seguinte, né? Que a toxina botulínica inibe a produção de acetilcolina. Qual é o verdadeiro mecanismo de ação da toxina botulínica? Será que ela inibe a produção de acetilcolina ou ela inibe a liberação de acetilcolina? Bom, essa afirmação que você está vendo na tela é um mito. Sim, como eu acabei de falar, a toxina botulínica não inibe a produção de acetilcolina. Essa acetilcolina vai continuar sendo produzida dentro do neurônio motor pré-sináptico. Porém, o que a toxina botulínica faz? Ela vai inibir a liberação dessa acetilcolina. Então, para entender um pouquinho melhor isso e de uma forma bastante rápida, vamos assistir esse vídeo para entender o mecanismo de ação dessa toxina. E o primeiro que estamos observando é uma junção neuromuscular formada por um neurônio motor pré-sináptico e uma fibra muscular. Dentro desse neurônio motor pré-sináptico, temos vesículas sinápticas ou pré-sinápticas que contém um neurotransmissor acetilcolina, principal neurotransmissor responsável pela contração muscular. Quando se gera um potencial de ação dentro desse neurônio motor, essas vesículas são direcionadas para que os seus receptores se unam com os receptores da membrana do neurônio motor e por um processo de fusão e posteriormente por exocitose, eles vão liberar o neurotransmissor acetilcolina com direção à fenda sináptica para que essa acetilcolina consiga despolarizar a membrana da fibra muscular, e uma vez que despolariza esta membrana, gera um novo potencial de ação que
quando é na fibra muscular, é conhecido como contração muscular. Então, quando pensamos em contração muscular, automaticamente temos que relacionar isso com a presença de acetilcolina. O que acontece quando eu injeto toxina botulínica, que são essas partículas verdes que vocês estão observando pela parte de trás do neurônio? O que acontece? Didaticamente, esse mecanismo é dividido em 3 passos, né? E vamos nos aprofundar um pouquinho mais para entender como que é esse mecanismo da toxina. O primeiro passo é o passo da ligação da molécula, onde a molécula da toxina botulínica se liga à membrana do neurônio motor presináptico. O segundo passo é a internalização dessa molécula, onde a molécula inteira da toxina botulínica ingressa, porém aqui, essa molécula se divide em suas 2 grandes partes, a cadeia pesada e a cadeia leve. A cadeia leve vai ser direcionada para a última fase, conhecida como a fase lítica ou de inibição de exocitose, que é a mais importante dentro do mecanismo de ação da toxina botulínica. Nessa fase, pessoal, temos algumas estruturas importantes, como a vesícula sináptica, que, como falei, contém um neurotransmissor acetilcolina, a membrana plasmática do neurônio motor presináptico com o seu receptor sintaxina, e ao redor dessa vesícula presináptica temos o complexo proteico SNER, formado pela proteína SNAP, proteína NSF, proteína alfa-SNAP e a proteína SNAP25, que já vai aparecer. Quando essas 4 proteínas do complexo proteico SNER se fusionam com a sintaxina, se produz a liberação de acetilcolina e consequentemente, a contração muscular. O que acontece com a toxina botulínica do tipo A? E falo especificamente do tipo A porque cada tipo de toxina se liga a um receptor diferente. A toxina botulínica do tipo A se liga a SNAP25, degrada a SNAP25 e, com isso, quebra a união do complexo proteico SNER com a sintaxina. Se eu não tenho a união desses 2 complexos proteicos, como resultado disso, tenho a inibição da liberação de acetilcolina. E como resultado dessa inibição da liberação de acetilcolina, tem uma parálise muscular. Lembrando, pessoal, que a toxina botulínica não relaxa a musculatura. A toxina botulínica paralisa a musculatura. São 2 conceitos totalmente diferentes. Por quanto tempo dura essa parálise? Segundo a literatura, por 3 a 6 meses. Por quê? Porque a partir do 3º mês, novas fibras nervosas, como vocês estão vendo no vídeo, vão nascer a partir do neurônio motor presináptico que ficou inibido pela aplicação da toxina. Essas novas fibras nervosas vão conter a mesma quantidade de vesículas presinápticas que contém um neurotransmissor acetilcolina e vão ser as encarregadas de inervar a porção muscular novamente que estava paralisada. Em outras palavras, pessoal, a toxina botulínica não inibe a produção de acetilcolina, ela simplesmente inibe a liberação de acetilcolina por um período entre 3 a 6 meses. Outra pergunta ou outra afirmação que eu escuto muito, né, é sobre o processo de reconstituição. E a maioria das pessoas fala diluição, né, e existe um grande erro de denominar esse processo de colocar soro dentro do frasco de toxina como diluição. Sim? Eu não vou entrar no tema de diferenciar semanticamente o que é reconstituição e diluição, mas o término correto é reconstituição. Então, será que o processo de reconstituição não é importante? A verdade, pessoal, isso também é um mito. O processo de reconstituição é o processo que é mais importante quando trabalhamos com toxina botulínica. E é o único processo que depende de nós, os injetores. Se eu tenho certeza que eu fiz o meu processo de reconstituição da forma certa, eu, consequentemente, posso esperar que essa toxina tenha, pelo menos, uma duração dentro da faixa que a literatura me fala, entre 3 a 6 meses. Agora, se eu não respeitei esse processo de reconstituição, como, por exemplo, injetei o soro de uma maneira muito brusca, né? Ou não refrigerei a minha toxina botulínica antes ou após a reconstituição, consequentemente, essa toxina, que é uma molécula muito sensível, vai se desnaturalizar. Só que eu vou saber isso só quando injeto essa toxina na musculatura do meu paciente e vou ver que não teve nenhum resultado. Sim? Então, pessoal, por mais que algumas pessoas até falem que eu sou um pouquinho chato com essa parte de reconstituição, existe literatura mostrando, né, por que é importante esse processo de reconstituição. Como vocês bem sabem, esse processo usualmente se faz com soro fisiológico, embora também podamos usar alguns anestésicos locais. E o que é mais importante nesse processo de reconstituição?
colocar o soro da maneira mais lenta e delicada possível, sempre gotejando o soro fisiológico, porque dessa forma estamos evitando produzir um turbilhamento dentro do frasco de toxina botulínica, que é considerado um movimento brusco. E dessa forma estamos protegendo a molécula da toxina botulínica de uma possível desnaturalização. Agora, será que tudo isso é tão verdade assim? Pessoal, existem artigos mostrando isso. E esse artigo do professor Dressler, com o qual eu tive a oportunidade de estagiar por um período mais ou menos de 2, 3 meses, se não me engano, eles publicaram um trabalho no qual eles selecionaram 3 frascos de toxina botulínica diferentes. Um frasco foi reconstituído de forma correta, o outro frasco, o soro foi inserido de uma vez só, né? E o terceiro frasco, após a reconstituição, eles chacoalharam o frasco. O que os autores encontraram? Que para o processo de reconstituição, devemos utilizar sempre agulhas mais compridas, mais longas. Por quê? Porque agulhas mais curtas aumentam as forças prejudiciais que estão dentro do frasco por causa do vácuo. No caso, as forças de cisalhamento e de pressão. Porém, o mais importante desse estudo é que eles comprovaram que agitar o frasco de uma maneira vigorosa ou brusca diminui, sim, as propriedades da toxina botulínica. E por isso que eu sou bastante incisivo e até um pouco chato no processo de reconstituição. Cada vez que eu reconstituo um frasco de toxina, eu demoro aproximadamente entre 2 a 3 minutos, porque eu sei que é o único processo que depende de mim. E se eu tenho os cuidados necessários em um processo que depende de mim, como eu falei, pelo menos posso esperar que a toxina botulínica tenha um efeito adequado no meu paciente. Sim, então, o processo de reconstituição é o processo mais importante quando trabalhamos com toxina botulínica. Outra afirmação que o pessoal faz, é sobre o soro fisiológico, né? Eu sempre escuto que as pessoas ou me perguntam, né? Professor Jean, quando eu coloco mais soro fisiológico, consequentemente a toxina vai durar menos no meu paciente. Será que o soro fisiológico diminui a potência da toxina botulínica? Será que o soro tem essa capacidade de diminuir a potência de uma toxina, como a que estamos injetando no nosso paciente? Isso, pessoal, também tem que ser considerado como um mito. O soro fisiológico simplesmente serve para o processo de reconstituição e para a dissociação da molécula da toxina botulínica. Mas o soro não tem a capacidade de diminuir a potência ou o potencial de ação da toxina botulínica que vou injetar no meu paciente. E vamos ver como a gente explica isso, né? É melhor exemplificar. Então, aqui tenho uma junção neuromuscular e vou injetar 2 unidades de toxina botulínica. Essas 2 unidades de toxina botulínica vão gerar uma área de saturação, também conhecido como um halo de ação, que é dosagem dependente. Quanto mais toxina botulínica eu injeto, maior vai ser o halo de ação. Só que para eu transportar essa toxina para a musculatura do meu paciente, precisei de soro fisiológico. O soro é o veículo da toxina para a musculatura do meu paciente. E esse soro fisiológico vai gerar uma área de dispersão. Nessa área de dispersão, pessoal, eu não tenho toxina botulínica. Tenho simplesmente soro fisiológico, porque as unidades de toxina botulínica já se uniram, já saturaram os receptores que tinham que saturar. Do outro lado, vou injetar 3 unidades de toxina botulínica e, consequentemente, se estou injetando mais unidades de toxina botulínica, o halo de ação vai ser maior quando comparamos com o halo de ação das 2 unidades de toxina botulínica. Se eu injetei mais unidades de toxina botulínica, consequentemente, precisei de mais soro para transportar essas 3 unidades de toxina botulínica. Isso quer dizer que a área de dispersão também vai ser maior. Mas o que acontece quando eu tenho as mesmas 2 unidades de toxina botulínica, porém eu reconstituí esse frasco de toxina em 2 ml? Eu vou ter a mesma área de saturação, porém eu tenho uma maior área de dispersão. O que quero dar a entender com isso, pessoal? O exemplo da esquerda, eu reconstituí esse frasco de toxina com 1 ml de soro. No exemplo da direita, eu reconstituí com 2 ml de soro. O que foi o que mudou, pessoal?
mudou simplesmente a área de dispersão, ou seja, a quantidade de soro fisiológico que eu utilizei para transportar a mesma quantidade de toxina botulínica. Se vocês veem, em ambos exemplos, tenho a mesma quantidade de toxina, tenho o mesmo halo de ação, porém, em um utilizei mais soro fisiológico e no outro menos. Então, o soro não tem a capacidade de diminuir a potência da toxina botulínica. Em outras palavras, o efeito não se relaciona com a quantidade do volume da solução. Por mais que eu aumente o volume da solução toxina-soro, a dosagem sempre se mantém. Sempre se mantém. Então, o soro fisiológico não tem essa capacidade. Só para frisar um pouquinho mais essa parte que sempre o pessoal tem bastante dúvidas, vamos ver o seguinte exemplo, né? E eu vou apresentar para vocês aqui 3 reconstituições diferentes. Na primeira, tenho 100 unidades de toxina em 1 ml. Na segunda, 100 unidades de toxina em 2 ml. E na terceira, tenho 100 unidades de toxina em 4 ml. Pessoal, o que mudou? Nas 3 reconstituições, tenho a mesma quantidade de toxina botulínica, que são as 100 unidades. O único que eu modifiquei aqui foi a quantidade do soro. Foi a quantidade do soro. Então, quando as pessoas falam se o soro tem essa capacidade, a minha resposta é não. O soro não tem a capacidade de mudar o mecanismo de ação, a potência, a efetividade ou a eficácia da toxina botulínica. Sim? Ah, Jean, ótimo. Você falou que o soro não tem essa capacidade. Então, o que acontece, né, se eu comparo diferentes reconstituições? E aqui a gente tem um exemplo de um trabalho clínico em pacientes, no qual eles reconstituíram 500 unidades de toxina botulínica em 2 ml. Tem a mesma reconstituição. Só que em um lado colocaram 4 unidades e no outro lado colocaram 5. Se vocês veem o halo de ação do lado que colocaram 5 unidades, é maior que o halo de ação onde colocaram 4. E a reconstituição, a quantidade de soro fisiológico foi a mesma, pessoal. Então, temos estudos mostrando isso, e isso não deveria gerar mais dúvidas em nós, né? Como o Leandro falou no começo da aula, a toxina botulínica é o primeiro tratamento com o qual nós temos contato na área da harmonização. Tem o tratamento que ainda gera muitas dúvidas, e isso daqui, pessoal, tem que estar consolidado, sim? Porém, pessoal, então, qual é o papel? Qual é o papel do soro? Como eu falei, o soro vai dissociar a molécula de toxina botulínica. Como vocês bem sabem, a molécula total da toxina botulínica, na sua íntegra, está composta por 2 grandes partes. A cadeia de proteção e a parte ativa da toxina, que está composta pela cadeia pesada e a cadeia leve. Quando eu coloco soro dentro do frasco de toxina, o soro, além de servir de veículo, ele vai dissociar essas 2 partes, ou seja, vai separar a cadeia de proteção com a parte ativa da toxina botulínica. E isso o soro consegue fazer porque tem um pH ácido e porque é salino. Então, essas 2 características são essenciais para produzir o processo de dissociação da molécula. Ou seja, aqui eu já tenho uma degradação da cadeia de proteção, que, como vocês sabem, dependendo da marca de toxina botulínica, no caso que estou mostrando aí, é Dysport, pode ser albumina ou lactose. Porém, pessoal, muitas pessoas devem estar se perguntando, ótimo, você acabou de demonstrar que o soro não tem esse papel, mas e o microbotox? O famoso microbotox. E, pessoal, aqui é uma opinião minha, eu, na verdade, não vejo vantagem de utilizar microbotox, mesobotox, babybotox, do jeito que vocês queiram chamar ele, tá? E eu coloquei isso aqui, quando eu coloco microbotox no PubMed, no PubMed, a gente vê que aparecem 15 resultados. Pessoal, dos 15 resultados, 14 deles são falando do mesmo artigo. Qual? O artigo que vocês estão vendo aí na sua tela, que é um artigo que é a experiência pessoal de um clínico que decidiu publicar isso. E tem várias cartas ao editor falando sobre esse artigo, alguns a favor, outros em contra. Mas não temos evidências suficientes que mostrem que o microbotox realmente teria o mesmo efeito que uma toxina reconstituída normalmente. Claro, quando falamos de microbotox, estamos falando de uma toxina diluída, né? É uma toxina que já está reconstituída, coloquei mais soro fisiológico, aí sim estou diluindo a toxina botulínica, né? Porém, pessoal, esse microbotox, como eu bem falei, né, é o reporte de uma técnica individual de uma única pessoa,
E, lamentavelmente, não está validada. Sim, não está validada. Não temos muitos trabalhos mostrando isso. Na verdade, temos 2 trabalhos só. E qual seria o mecanismo de ação do microbotox? Né? O microbotox deveria ser injetado mais superficialmente, como vocês estão vendo na tela, e, consequentemente, ele não iria paralisar a musculatura totalmente, ou seria utilizada para aquelas rugas que são bastante superficiais ou muito finas. Sim? Então, mas será que isso realmente faz sentido, pessoal? E como eu falei, né? Para preparar essa microdose, eu gosto de chamar ele de microdose e não de microbotox, né? Eu vou diluir uma toxina já reconstituída. Então, geralmente, eu vou utilizar 2 unidades de toxina e vou colocar a mesma quantidade de soro fisiológico. Com isso, pessoal, será que eu estou diminuindo o potencial da toxina ou eu estou simplesmente diminuindo a dosagem que estou injetando no meu paciente? Nesse caso, agora eu vou injetar meia unidade por ponto. Então, isso não quer dizer que eu diminui a potência. Claro, a potência está sendo diminuída porque eu estou injetando menos quantidade de toxina, não porque eu coloquei mais soro fisiológico. Por isso que eu gosto de falar de microdoses, porque não deixa de ser uma dosagem de toxina botulínica. E tem um trabalho, o único, talvez, comparando os efeitos do microbotox com a técnica de Nefertiti, né? Que é aplicar toxina botulínica reconstituída normalmente no músculo platysma. E esse trabalho, pessoal, nos mostra que o microbotox não apresentou bons resultados para melhorar as rugas nas bandas platismais daquelas pacientes nas quais esse microbotox foi aplicado. Porém, quando observamos os resultados da toxina botulínica injetada na técnica de Nefertiti, ou seja, uma toxina botulínica reconstituída normalmente, ela paralisou tanto essa musculatura na posição de repouso como de contração. Então, eu simplesmente trouxe isso para vocês pensarem, será que vale a pena complicar a minha vida colocando mais soro fisiológico em uma toxina já reconstituída, se eu sei que o efeito é o mesmo? Né? Particularmente, eu não costumo utilizar as microdoses ou microbotox porque não vejo vantagem alguma. Outra afirmação que o pessoal faz, ou que tem bastante dúvidas, né, é sobre a toxina botulínica produz anticorpos. Será que ela produz mesmo? Né? Esse é o efeito vacina, né? O comumente denominado de efeito vacina, que gera muitas controvérsias. Tem alguns cursos, já escutei que falam que não existe, outros cursos falam que existem, mas temos literatura mostrando isso. E quando temos literatura, não temos como contrariar isso. Sim? Então, a toxina botulínica produz anticorpos, isso é uma verdade, pessoal. A toxina botulínica produz anticorpos. O que acontece? Por que se geram essas dúvidas? Né? A maioria das pessoas esquece que a toxina botulínica é uma toxina. Por quê? Porque chamam ela de botox. Né? E toda toxina deve ser considerado um antígeno. E todo antígeno, quando ingressa ao sistema imune do meu paciente, vai gerar anticorpos. No caso da toxina botulínica, essa geração de anticorpos vai ser dosagem dependente. E temos 2 tipos de processo de geração de anticorpos, né? Pelo processo que eu acabei de explicar para vocês de interação entre antígeno e anticorpo. E temos a primária, que é quando um paciente iniciante no tratamento com toxina botulínica chega ao nosso consultório, fazemos a primeira aplicação de toxina botulínica, já seja para estética, e o paciente não responde a essa aplicação. E a segunda, que seria a secundária, no qual temos já um paciente que vem aplicando toxina botulínica por um período de 5, 10 anos, e vemos que as aplicações ou as reaplicações de toxina botulínica começam a perder eficácia e efetividade. Esse artigo atribui essa diminuição da eficácia e da efetividade ao desenvolvimento de anticorpos. Sim? Então, pessoal, o que acontece? Como eu falei, a toxina botulínica é um antígeno, e todo antígeno vai gerar anticorpos. Só que no caso da toxina, essa geração de anticorpos é dosagem dependente. Quanto mais toxina botulínica eu injeto, maiores os riscos do meu paciente desenvolver anticorpos. Por isso, pessoal, que a gente tem que começar a educar os nossos pacientes. E a que me refiro com isso, né? Tem alguns pacientes que a gente faz as aplicações estéticas, passam 3 meses e o paciente começa a perceber que as primeiras ruguinhas estão voltando
já corre ao consultório para fazer a reaplicação e nós reaplicamos. Pessoal, se as ruguinhas estão voltando em alguma parte da testa, por exemplo, isso quer dizer que o efeito ainda está presente no outro lado. Eu não posso realizar todo um protocolo, né, simplesmente porque o paciente quer. Eu preciso reeducar esse paciente e ensinar a ele que se eu faço todo o protocolo novamente, eu estou expondo ele a ter essa resposta imunológica. Sim? Então, de que depende essa resposta imunológica? Primeiro, da dosagem. Eu costumo falar, apliquem sempre a dose mínima possível, porém eficiente. Ou seja, a menor dose que vai satisfazer as necessidades do meu paciente. Eu vejo muitas vezes pessoas fazendo 20 pontos de aplicação em um músculo frontal, com 2 unidades por ponto, e esse mesmo efeito eu consigo com 5 pontos de aplicação com 2 dosagens. Se a pessoa realmente soubesse o mecanismo de ação da toxina e soubesse o halo de ação da toxina, perceberia que eu não preciso colocar mais de 5 ou 8 pontos de aplicação no músculo frontal. Principalmente porque esse músculo é um músculo bastante fino. E o mecanismo neuromuscular da toxina é dosagem músculo dependente. Ou seja, quanto maior o músculo ou mais densa a musculatura, maiores as quantidades de toxina botulínica que eu preciso. E o músculo frontal é um músculo bastante fino. Então, pessoal, utilizem sempre a dose mínima possível, porém que seja suficiente para cobrir as expectativas do meu paciente. O segundo fator, frequência, né? Eu coloquei aqui 3 meses, mas já apareceram alguns trabalhos mostrando que é melhor esperar até 4 meses para fazer uma reaplicação. Por quê? Porque entre 3 a 4 meses é o tempo que o sistema imune do meu paciente precisa para esquecer que eu injetei essa toxina. Se eu faço reaplicações em um período inferior a esses 3 meses, eu simplesmente estou incentivando a que esse sistema imune se reative novamente e dessa vez com mais potência e produza mais anticorpos contra a toxina botulínica. Sim? Então, Jean, quando você recomenda que deve aplicar toxina botulínica? Quando as rugas do meu paciente voltarem ao 100%. Sim? Se eu sei que essas rugas começaram a voltar aos 3 meses, provavelmente aos 4 meses já vão ter voltado todas. Então, eu reaplicarei aos 4 meses. Mas se tem uma paciente que eu apliquei agora, e eu sei, e essa paciente me relata que passaram 6 meses e as rugas começaram a voltar, pessoal, eu espero. Dessa forma, eu fidelizo o meu paciente e eu vou ficar com esse paciente por um período maior de tempo. Já pensaram se eu não respeito esse tempo de interaplicação mínimo? Eu vou perder esse paciente em um período de 2, 3 anos porque o paciente ficou imunizado. Sim? E terceiro, pessoal, quantidade de toxina inativa. Vejam a bula das marcas de toxina botulínica que vocês usam. Tem muitos artigos mostrando e comparando as principais marcas de toxina botulínica no mercado e eles mostram que toxina botulínica tem a menor quantidade de toxina botulínica inativa. Sim? Por quê? Porque essa toxina botulínica inativa é a principal responsável pela geração de anticorpos. Então, quanto menor a quantidade de toxina botulínica inativa que tem essa marca, menores as chances que eu tenho de expor o meu paciente a ter esses anticorpos em um período entre 5 a 10, 5, 6 anos interaplicações, tá? Então, sempre respeitem dosagem, frequência e quantidade de toxina botulínica inativa que está na bula das marcas de toxina botulínica. Outra afirmação, pessoal, que eu escuto muito, né, e que o pessoal fala, é que a toxina botulínica migra para músculos não alvos. Ou seja, eu injetei a toxina no músculo frontal e eu causei uma pitose palpebral no meu paciente. Eu já escutei muito isso. Lamentavelmente, pessoal, isso é um mito. A toxina botulínica não migra. E isso é uma teoria que todos têm que tirar da sua cabeça. A toxina botulínica não migra. Ela é uma molécula bastante pesada. Ela não consegue traspassar as fáscias entre os músculos. Ela pode se espalhar, ela pode se difundir no mesmo músculo, mas daí a ela migrar, né? Ela migrar, isso não existe comprovação na literatura disso. Sim? Então, vamos ver de que depende.
Como eu acabei de falar, existe talvez alguma confusão quanto a alguns conceitos sobre toxina botulínica. E o primeiro deles é o espalhamento. Sim, eu posso injetar toxina botulínica na musculatura do meu paciente e essa toxina vai se espalhar. Né? De que depende esse espalhamento? Da quantidade de soro fisiológico com a qual eu reconstituí essa toxina botulínica. Segundo, difusão. Como qualquer medicamento injetado intramuscularmente, ela vai se difundir. A toxina botulínica vai se difundir dentro do músculo-alvo, sim? Porém, pessoal, ela não migra. Eu não tenho como culpar a toxina botulínica, já seja de qualquer marca, por causar uma pitose palpebral quando supostamente eu injetei no músculo frontal. A gente precisa começar a aceitar os nossos próprios erros e a ser humildes. Né? Se eu gerei uma pitose palpebral no meu paciente e eu acho que eu coloquei só no músculo frontal, o erro foi meu, porque provavelmente eu atingi um músculo que não era para ser injetado com toxina. Não tem como eu colocar toxina na parte superior do meu músculo frontal e causar uma pitose. O erro é nosso, pessoal. Quase todos os efeitos ou intercorrências ocasionadas por aplicações de toxina botulínica são por inexperiência do injetor e não por causa da toxina botulínica. Como que eu consigo minimizar isso? Como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, a literatura recomenda, em vez de fazer uma única aplicação, por exemplo, de 8 unidades, que pode gerar todo esse halo de ação e, consequentemente, um espalhamento maior da toxina botulínica dentro do mesmo músculo, a literatura recomenda fazer várias aplicações com doses menores. Ou seja, no caso, 4 pontos de 2 aplicações. Por quê? Porque o halo de ação vai ser restrito, vai ser menor. Consequentemente, ele vai atingir o músculo ou a porção muscular na qual eu coloquei essa toxina. Mas vamos parar de falar que a toxina botulínica migra ou que ela fica flutuando na musculatura por 4 horas. Isso não existe, pessoal. A toxina não faz isso, tá? Eu já vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas a toxina botulínica, nesse caso, o conceito aqui nesse slide, que ela não migra, tá bom? Outra afirmação, pessoal, né, que eu escuto muito, é que o peso molecular da toxina botulínica influencia na sua eficácia e seguridade, né? E já que a gente está em confiança aqui, vamos falar especificamente de uma marca de toxina. Geralmente as pessoas falam que a marca Dysport é uma marca que, por ter menor peso molecular, ela migra, né? Acabamos de falar que a toxina não migra, mas as pessoas falam que ela migra e, consequentemente, o halo de ação dessa toxina é maior. Eu esqueci de falar no começo da aula que eu sou speaker da marca Galderma, né, que distribui aqui no Brasil e mundialmente a marca de toxina botulínica Dysport, mas nada do que eu estou falando aqui necessariamente reflete o pensamento da indústria, da Galderma, tá? Então, essa afirmação, pessoal, é um mito. Independentemente da marca de toxina botulínica, o peso molecular não é um fator característico ou principal que possa influenciar a eficácia e seguridade da toxina. Então, vamos colocar como exemplo a Dysport, que é a que mais se fala. E para isso, a gente precisa lembrar como é essa composição dessa molécula, né? Quando a gente vê a molécula na sua totalidade, ela pesa entre 500, 900 ou 150 kilodaltons, dependendo da marca comercial de toxina. Já a parte ativa, ela pesa só 150 kilodaltons. E, pessoal, essa parte ativa é a mesma para todas as marcas comerciais de toxina botulínica. Consequentemente, todas as marcas comerciais de toxina botulínica têm o mesmo peso molecular da parte ativa de toxina botulínica. Então, a Avobotulinum toxin, né, que é o Dysport, temos uma cadeia ativa de 150 kilodaltons, temos a cadeia de proteção de 350 kilodaltons, totalizando um peso molecular de 500 kilodaltons. Quando comparamos essa marca de toxina com o Nabotulinum toxin, que é Botox, e Incobotulinum toxin, que é Xomin, vemos que, qual é a diferença? A diferença está no peso da cadeia de proteção. Olha só na coluna do Botox, é 750, na Dysport 350 e Xomin não tem. Sim? Então, essa é a principal diferença quanto ao peso molecular de todas as marcas de toxina botulínica. Porém,
A parte que nos interessa, a parte que faz os efeitos da toxina, que é a cadeia ativa, a parte ativa da toxina, tem o mesmo peso molecular em todas as marcas comerciais. E a gente acabou de falar, pessoal, que o soro dissocia essa molécula. Ou seja, essa cadeia de proteção, uma vez que eu coloquei o soro, ela não interessa mais, ela não tem mais efeitos, ela não serve para mais nada, sim? Ela não vai mandar ou vai comandar ou vai influenciar os efeitos da toxina botulínica na musculatura do meu paciente. Em todo caso, pessoal, se esse peso molecular da cadeia de proteção influenciasse, né, na efetividade da minha toxina ou na migração da toxina, como a maioria das pessoas fala, então essa marca comercial Xiaomi, que não tem essa cadeia de proteção, deveria migrar mais, não é? Então, esses conceitos de migração e de peso molecular estão totalmente errados, pessoal. Não existe literatura mostrando que uma marca de toxina botulínica tem um halo maior de ação. Não existe, sim? Então, uma vez que vimos isso, vamos ver esse trabalho. Justamente um trabalho que compara Botox com Dysport. E quando eles acharam a correlação volumétrica, né, como vocês já sabem, uma unidade de Botox equivale a 2,5 de Dysport. E se vocês observam o halo de ação de ambos lados, onde foi aplicado Botox e onde foi aplicado Dysport, nessas mesmas quantidades, unidades, o halo de ação foi o mesmo. Foi o mesmo. Novamente, o halo de ação depende da quantidade de toxina botulínica e não depende da marca de toxina botulínica ou do peso molecular. Pessoal, existem alguns fatores que influenciam a durabilidade da toxina botulínica. Isso também são outros mitos que se falam, né? E eu gosto de colocar isso aí para vocês pensarem um pouquinho se realmente existem ou não alguns fatores que influenciem na durabilidade da toxina, para mais ou para menos. A resposta, lamentavelmente, é não, pessoal. Porém, vamos ver que fatores poderiam ter uma influência nessa toxina botulínica. E o primeiro é em relação ao 5, né? Ao 5, que é um tema bastante controverso, porém, é importante lembrar, pessoal, que o 5 está presente na composição da molécula de toxina botulínica. Porém, não tem sido comprovado que o 5 seja necessário para todas as fases do mecanismo de ação da toxina botulínica. Ele tem o seu papel? Tem. Mas uma vez que ele cumpre esse papel, pronto, não precisamos de mais 5. Só que o que acontece? Né? Como eu acabei de falar, não foi determinada uma associação do 5 a todas as etapas de bloqueio da acetilcolina. E vocês podem pensar, ótimo, Jean, mas o que acontece se meu paciente tem deficiência de 5? Bom, para isso, primeiro, a minha resposta seria, você pediu exames de sangue para saber se ele tem deficiência de 5? Se não pediu, você não tem como saber isso. Tá? Agora, você pediu, você viu que o paciente tem deficiência de 5. Pois bem, pelo menos para aplicar toxina botulínica, se faltar 5, a toxina botulínica recupera os 5 de tecidos adjacentes para continuar com o seu processo de bloqueio de exocitose de acetilcolina. Ou seja, para os efeitos da toxina botulínica, não preciso suplementar o meu paciente com 5. E toda essa controvérsia veio de um único trabalho no qual os autores suplementaram os pacientes que foram incluídos nessa pesquisa com 5 a níveis de ingesta muito altas ou que estavam por cima dos estabelecidos pela FDA. Sim? Lamentavelmente, pessoal, é o único trabalho que temos na literatura e é um trabalho falho. A metodologia do trabalho não é adequada como para poder concluir que suplementar 5 prolongaria os efeitos da toxina botulínica no meu paciente. Em outras palavras, pessoal, não foi comprovado que a suplementação de 5 prolongue os efeitos da toxina botulínica. E o mais importante, pessoal, é bom lembrar que níveis de 5 acima dos recomendados pela FDA podem reduzir a imunidade, produzir alterações no paladar e olfato, tem interações medicamentosas com antibióticos e anticoncepcionais e pode produzir cefaleia e zumbido. Então, muito cuidado com a suplementação de 5 nos nossos pacientes quando ela não é requerida por outros motivos, tá bom? Outros fatores que influenciam na durabilidade da toxina, a reconstituição e armazenamento da toxina botulínica. Pessoal, é importante respeitar, como eu falei, a velocidade de inserção do soro, evitar movimentos bruscos e, preferentemente, não retirar o vácuo durante o processo de reconstituição. É importante também respeitar a temperatura de armazenamento, que geralmente gira entre 2 a 8 graus.
né? Porém, pessoal, é importante ler a bula e o que cada fabricante de cada marca de toxina recomenda. Que outros fatores influenciam? A dosagem e frequência inadequada e o gelo como anestesia ou como método de analgesia, né? Então, pessoal, doses baixas, porém efetivas, e intervalos interinjeção mais longos, com resultado estético aceitável, podem limitar a formação de anticorpos. É o que a gente acabou de falar. E também eu sei que tem muitas pessoas utilizando gelo ou aquelas canetas geladas, né, para produzir analgesia no meu paciente, para amenizar a dor das injeções com toxina botulínica. Só que, pessoal, existe literatura comprovando que eu preciso que o neurônio no qual a toxina botulínica vai ingressar esteja a 37 graus. Se eu coloco gelo, o mais provável é que eu esteja diminuindo essa temperatura para menos de 37 graus. Consequentemente, a toxina botulínica não vai poder ingressar a esse neurônio de forma rápida. Ótimo, Jean. E o que acontece se a toxina botulínica não ingressa? Pois bem, pessoal, existe todo um mecanismo, resumidamente, existe uma lavagem extracelular que acontece a cada 15 minutos. Se a toxina botulínica não ingressa ao neurônio em um período de 15 minutos, essa lavagem extracelular leva a toxina botulínica embora e ela é excretada. Então, eu preciso que o neurônio esteja a 37 graus. Consequentemente, não utilizem gelo, ou preferentemente não utilizem gelo. Existem outros métodos com os quais podemos reduzir ou amenizar a dor dos nossos pacientes por causa das injeções. E temos esse trabalho, pessoal, nos quais eles compararam, né, o Vibrata com gelo e com anestésicos tópicos. Os 3 métodos foram bons, os 3 métodos reduziram a dor das pacientes, porém, o melhor deles foi o Vibrata. Sim? E não porque o Vibrata distrai o meu paciente, porque o meu paciente fica pensando nos choquinhos que eu dou nele. Não. Existe toda uma explicação fisiológica para isso. E que está embasada na teoria das comportas, que eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas o que faz o Vibrata? Ele vai estimular umas fibras tácteis que vão levar os impulsos nervosos de uma forma mais rápida que as fibras da dor. Então, esse impulso nervoso, essas fibras tácteis chegam de uma forma mais rápida ao sistema nervoso central, ativam o processo ou o mecanismo de modulação da dor e, consequentemente, o meu paciente sente menos dor. Inclusive, eu não preciso colocar esse Vibrata perto do local de aplicação. Eu simplesmente preciso colocar ele na face. Aí eu estou já ativando todo o processo de modulação relacionado com o quinto par. Outros fatores, pessoal. Alterações na atividade muscular e falha em injetar com precisão nos músculos. O diagnóstico do paciente deve ser completo, incluindo uma anamnese das doenças sistêmicas, principalmente as autoimunes, como o lúpus eritematoso. Precisamos da liberação do médico para fazer aplicações de toxina nesses pacientes. E o mais importante, né, o conhecimento da anatomia da face, assim como de uma técnica de injeção correta, são imprescindíveis para ter um resultado eficiente. Eu não posso pretender aplicar toxina botulínica se eu não sei toda a anatomia da face do meu paciente, os planos de aplicação, os planos de inserção da musculatura. É aí que acontecem as intercorrências. Outros fatores, pessoal, expectativas do paciente e exercício físico, né? Crie expectativas reais no seu paciente quanto ao tratamento com toxina botulínica. Seja cauteloso. Eu sempre falo, é melhor errar por ser precavido a errar por colocar muita toxina botulínica e deixar o meu paciente sem expressão nenhuma. Hoje em dia, isso não é mais moda. Hoje em dia, a moda é a naturalidade. Eu preciso deixar o meu paciente sem rugas? Sim, mas sem que ele perca a expressão. E, pessoal, embora não exista relatos ou evidência científica que mostrem que exercício físico diminua os efeitos da toxina botulínica, né? É visto nos consultórios, e isso não é considerado evidência clínica, mas é visto sim que praticantes de exercício físico, né, de alto rendimento, ou pessoas que treinam muito, a toxina botulínica dura menos. Por quê? Pode ser pelo alto metabolismo dessas pessoas ou porque eles têm muitos estímulos regenerativos, né?
Quando a gente fala disso, a gente fala só aquelas pessoas que estão na academia fazendo musculação, pegam muito peso e começam a contrair os músculos da face, começam a fazer caretas. Essa contração incentiva a que se criem mais rapidamente essas fibras nervosas e, consequentemente, a que esse músculo seja inervado de uma forma mais rápida. Porém, não existem evidências científicas comprobatórias. Pessoal, existem também interações medicamentosas. Geralmente, a toxina botulínica potencializa todos os medicamentos. Sim, todos os medicamentos que vocês estão vendo nessa tela. Mas existe uma exceção para isso, que é a hidroxicloroquina ou cloroquina. E é uma pergunta que devemos incluir na nossa anamnese para os pacientes, principalmente nessa época de pandemia e principalmente aqui no Brasil. Por quê? Existem estudos muito antigos, de 1980, no qual eles comprovaram que a hidroxicloroquina e a cloroquina são concorrentes da toxina botulínica, ou seja, eles se ligam aos mesmos receptores. Consequentemente, se meu paciente consumiu de forma crônica hidroxicloroquina e eu injeto toxina botulínica, a toxina não vai ter os receptores para se ligar, não vai saturar nada. Consequentemente, não vai fazer efeito ou o efeito vai durar menos. Então, incluam essa pergunta na sua anamnese. Agora, quanto tempo tenho que esperar se meu paciente consumiu hidroxicloroquina? Pessoal, não existe literatura para isso, mas pelo menos é recomendado ao redor de 21 dias. Concluindo essa parte pessoal, então, uma correta reconstituição de armazenamento, dosagens e intervalos de aplicação adequados, conhecimento profundo da anatomia da face, técnicas de aplicação de anestésicas, assim como expectativas reais do paciente quanto ao tratamento, podem manter ou melhorar o tempo de duração da toxina botulínica. Vocês veem que essa afirmação é mais uma questão filosófica. Não existe nenhuma terapia que faça que minha toxina dure mais, mas pelo menos eu posso, seguindo todos esses conceitos que eu passei para vocês, posso pelo menos dar certeza que ela vai durar o tempo de duração correto. E, pessoal, o mais importante, que acho que já vai aparecer aqui, todo o que é sem evidência científica tem que ser considerado como mito. Sim, cuidado com afirmações sem evidência científica, elas são mitos. Sim, então qualquer coisa que fale, eu consigo reverter os efeitos da toxina com anti-inflamatório, eu consigo reverter os efeitos da toxina com TENS, com ultrassom, com radiofrequência. Pessoal, nada. Não existe nada que reverta os efeitos da toxina botulínica. Então, cuidado quando vocês escutem essas coisas, porque não tem evidência científica mostrando isso. Outra afirmação que as pessoas falam muito, né, é sobre o cuidado após a aplicação da toxina botulínica. E geralmente o que as pessoas falam? Após a aplicação da toxina botulínica, eu peço para meu paciente ficar de repouso por 24 horas, não pode fazer exercício físico, não pode se expor ao sol por 24 horas, não pode movimentar a cabeça por 4 horas, não pode deitar por 4 horas, não pode falar por 4 horas. Inclusive, já escutei que alguns recomendam a seus pacientes não andar de avião após aplicações de toxina botulínica. Pessoal, lamentavelmente, nenhuma dessas afirmações tem sentido, carecem de evidência científica. Sim, todo mundo aprendeu isso, mas a ciência vai mostrando que isso não faz sentido nenhum. Inclusive, os trabalhos que eu estou mostrando, como esse daqui, não é de agora, é um trabalho de 2015. Sim, então vamos ver por que a gente não precisa passar esses cuidados pós-aplicação de toxina botulínica. E vamos pensar um pouquinho para chegar a essa conclusão de por que não passar essas recomendações tão regradas, pelo menos, né? Pessoal, quando a gente injeta a toxina botulínica vai demorar no máximo, 10 minutos para ingressar ao neurônio motor. 10 minutos. E ela cria uma união irreversível. Ou seja, vocês acham que uma massagem ou que meu paciente encoste a cabeça no travesseiro e a pressão que vai exercer o travesseiro vão fazer que essa união química se desfaça? Vocês acham que porque meu paciente abaixou a cabeça vai fazer que essa união química se desfaça? Não, pessoal. Uma vez que a toxina botulínica se ligou ao neurônio, não temos como desfazer essa ligação.
E esse artigo nos mostra que todas as recomendações que passamos a nossos pacientes são anedóticas e especulativas. Por quê? Porque a toxina botulínica penetra no neurônio motor pré-sináptico em um período entre 5 a 10 minutos. Uma vez que ele ingressa, nada vai separar ou nada vai tirar essa toxina do local onde ela foi injetada. E esse trabalho, pessoal, conclui que todas as instruções pós-tratamento e restrições que passamos para nossos pacientes carecem de evidência científica e não influenciam nem no aumento da eficácia da toxina, nem na diminuição dos efeitos adversos. Ou seja, a gente não tem por que passar isso. Inclusive, pessoal, tem trabalhos mostrando que se eu injeto toxina botulínica, nos 10 minutos após a injeção, é favorável eu pedir para meu paciente movimentar a musculatura, porque isso ajuda a que a toxina penetre de forma mais rápida no neurônio. Olha só, né? Isso nos 10 primeiros minutos. Depois disso, não faz efeito nenhum. Então, pessoal, para não dizer que eu não passo nenhuma recomendação pós-tratamento para minhas pacientes, eu falo para elas para não aplicarem maquiagem, ou protetor solar, ou alguma pomada por 24 horas. E que após as aplicações de toxina, é melhor elas ficarem um pouco mais de boa, pelo menos por 30 minutos, 1 hora como máximo, tá? Que na verdade não é necessário, mas sempre é bom colocar um pouquinho de medo nos pacientes e pronto, pessoal. O paciente pode fazer sua vida tranquila. Não vai acontecer absolutamente nada, né? Não pode ser possível que a gente escute coisas ou que a gente veja coisas como que a toxina fica flutuando no músculo por 4 horas. Isso não faz sentido nenhum. Temos literatura mostrando que ela entra na musculatura entre 5 a 10 minutos. É o tempo que o meu paciente está no consultório ainda. Tá bom? Então, isso também é um mito. Para ir finalizando a aula, pessoal, outro assunto bastante controverso, e acho que já passei do tempo, né? Mas a toxina botulínica trata o bruxismo? Pessoal, isso é um mito. A toxina botulínica nem nada trata o bruxismo. A toxina botulínica controla o bruxismo? Talvez, mas ela não é a primeira opção de tratamento para controlar já seja o bruxismo do sono ou o bruxismo da vigília. Sim? E, pessoal, temos literatura mostrando isso. Nesse trabalho, eles injetaram toxina botulínica em pacientes com bruxismo do sono. E o que encontraram? Que a toxina botulínica não diminuiu o número de eventos do bruxismo do sono. Só diminuiu a intensidade da contração muscular. Ou seja, o meu paciente tem o bruxismo do sono, porém com menos força. Esse outro trabalho conclui a mesma coisa. Eles injetaram toxina em pacientes com bruxismo do sono e eles confirmam que a toxina botulínica não controla a gênese dos eventos do bruxismo, ou seja, a etiologia, mas que pode ser uma possível opção terapêutica para controlar a intensidade dos músculos mastigatórios e, dessa forma, proteger as estruturas orais de forças excessivas. Quando a gente viu isso, pessoal, nós fizemos uma revisão sistemática, né, tentando ver quais eram as evidências da toxina botulínica para o bruxismo. Só encontramos trabalhos para o bruxismo do sono. E o que foi que concluímos? Concluímos que a toxina botulínica só reduz a intensidade dos eventos de bruxismo e não o bruxismo propriamente dito. Ou seja, meu paciente permanece com os eventos de bruxismo, vai ter bruxismo do sono, porém com menos força. E vocês devem estar pensando, Jean, mas esse não é o objetivo? Diminuir a força com a qual o meu paciente tem os eventos de bruxismo? Sim, essa lógica é bastante correta, pessoal. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Eu injeto essa toxina na musculatura, que para o bruxismo é uma aplicação periférica, porque o bruxismo se origina no sistema nervoso central. Então, quando eu aplico no músculo, vamos colocar o músculo masseter, eu estou diminuindo a força desse músculo masseter, mas meu paciente ainda tem os movimentos de bruxismo, né? E se meu paciente ainda tem os movimentos de bruxismo, quer dizer que ainda tem contato dentário, certo? E se ele ainda tem contato dentário, por mais que seja com menor força, ele ainda tem um atrito. E se ele ainda tem atrito, esse atrito ainda está ocasionando desgaste dentário. E qual é o único tratamento que protege os meus dentes de desgaste dentário? A placa, aparelho interoclusal plano, a placa plana. Sim? Então, o uso da toxina botulínica, pessoal, não dispensa o uso de uma placa. E se vou utilizar a placa, para que colocar a toxina? Sim? Quando eu injetaria a toxina em um paciente com bruxismo? Talvez em um paciente com um bruxismo extremamente severo,
no qual eu vou colocar umas facetas e eu preciso proteger as facetas, aí eu injeto toxina 14 dias antes para que o dia da cimentação eu tenha toda essa musculatura deprimida, e aí eu estou injetando a toxina para proteger a minha reabilitação, não para diminuir o bruxismo. E isso me dá tempo que após uma semana eu confeccione uma placa, entregue a placa para meu paciente e ela fica com essa placa. Sim? Então, toxina botulínica para bruxismo, lamentavelmente, as evidências estão aí, não é recomendado e não se encaixa. Porém, toxina botulínica para dor miofacial diminui a dor miofacial? Isso é verdade, pessoal. A toxina botulínica diminui sim. Ela tem um efeito bom na dor, um efeito antinociceptivo. Porém, isso não está em juízo, né? Esse não é o questionamento. O questionamento é por que utilizar a toxina botulínica como primeira opção, sabendo que eu tenho outras terapias mais conservadoras que têm a mesma eficácia da toxina botulínica, têm maior embasamento científico e são mais baratas. E, principalmente, têm menos riscos de desenvolver efeitos adversos. E a literatura, pessoal, conclui que existem poucos estudos clínicos com um delineamento experimental correto para avaliar a verdadeira eficácia da toxina botulínica numa DTM muscular, por exemplo. E já foi comprovado, dentro desses poucos estudos, que a toxina botulínica não é mais eficiente comparado, por exemplo, com a placa, com a fisioterapia, com o laser e, inclusive, em alguns estudos, até com um grupo placebo. E, principalmente, a toxina expõe meu paciente a ter alto risco de efeitos adversos, pessoal. Não existe protocolo de aplicação estabelecido, então não existe isso de, o meu protocolo e a minha dosagem, porque escuto muito isso, o meu protocolo é com doses mínimas e ele não causa tudo isso que o Jean fala. Bom, se você tem um protocolo, então publica o protocolo. Se esse protocolo não é publicado, não pode ser considerado de protocolo, sim? Então, não existem protocolos estabelecidos para aplicar toxina para DTM muscular ou para bruxismo. E nós, pessoal, publicamos um trabalho recentemente, bom, já faz um ano, no qual quisimos propor um protocolo. E testamos 5 grupos. Um grupo com placa, um grupo com soro e 3 doses diferentes de toxina e acompanhamos por 6 meses, pessoal. E o que encontramos, né? Encontramos que a toxina botulínica foi tão efetiva quanto a placa interoclusal. E cuidado com as interpretações, pessoal. As pessoas, quando leem essa conclusão, falam, bom, se a toxina é igual que a placa, bora utilizar a toxina. E a interpretação é totalmente o contrário. Se a toxina botulínica é tão efetiva quanto a placa, e a placa é um tratamento que não gera efeitos adversos, que é um tratamento mais estabelecido na literatura, consequentemente, a placa é a primeira opção. Devido aos efeitos adversos relatados, efeitos adversos que encontramos na nossa pesquisa, tratamentos conservadores devem ser sempre a primeira opção para as DTMs musculares. E sugerimos, pessoal, usar doses menores de toxina botulínica em pacientes que não tiveram uma redução significativa da dor com tratamentos conservadores. Ou seja, se vocês querem utilizar toxina botulínica, utilizem sempre a menor dose possível. A menor dose possível. Sim, que no caso, no nosso trabalho, encontramos que essa dose foi de 30 unidades em cada músculo masseter e 10 unidades em cada músculo temporal. Quanto aos efeitos adversos que encontramos, pessoal, encontramos que a toxina botulínica atrofiou tanto o músculo masseter e temporal após uma única aplicação e diminuiu o volume ósseo da cabeça da mandíbula e do processo coronoide. E todos esses efeitos adversos já foram vistos em trabalhos em animais, pessoal. E eles concluem que a toxina botulínica causa diminuição do número e qualidade de fibras musculares e do osso mandibular. E eles recomendam que isso deva ser passado para o paciente. Temos a obrigação de falar para o nosso paciente que repetidas aplicações de toxina podem gerar esses efeitos adversos que eu estou falando para vocês. E eu vou mostrar para vocês um trabalho de cada um. Nesse trabalho, pessoal, eles injetaram toxina botulínica só de um lado da face dos ratos. E olha só o que encontraram. Olha só, após 3 meses, do lado que recebeu a toxina, temos esse infiltrado desse tecido branco. Esse tecido branco, após 6 meses, invadiu toda essa figura. Esse tecido branco, pessoal, é tecido adiposo, conhecido como gordura. Ou seja, a toxina botulínica atrofiou as fibras musculares, diminuiu a quantidade de fibras musculares, esses espaços que ficaram, porque já não temos fibras musculares, foram preenchidos com o tecido que é mais fácil de ser
produzido pelo sistema fisiológico, que é a gordura, o tecido adiposo. E não somente isso, pessoal, temos infiltrado do lado no qual a toxina botulínica também não foi injetada. Então, já pensaram nesse paciente que aplica toxina botulínica para bruxismo 3 vezes no ano, em doses bastante altas? Provavelmente, isso está acontecendo na musculatura desse paciente. E temos trabalhos clínicos mostrando isso, pessoal, e da área estética. Nesse trabalho, eles injetaram toxina botulínica em pacientes com hipertrofia do masseter. E o que eles encontraram? Olha só, após a primeira aplicação, os pacientes perderam mais ou menos 12% do tamanho muscular. Após a segunda aplicação, os pacientes perderam 26% do tamanho muscular. E após a terceira aplicação, os pacientes perderam 42% do tamanho muscular. Claro, por isso que a toxina funciona tão bem para a hipertrofia do masseter. Só que após essa última aplicação, eles acompanharam esses pacientes por 4 anos sem realizar aplicações de toxina botulínica. E o que eles encontraram? Que mesmo após 4 anos, o paciente continuava com 39% de perda de tamanho muscular. Mas, Jean, você não falou que os efeitos da toxina duram 6 meses? Exatamente. Então, pessoal, o que os autores concluem? Né? Lamentavelmente, a conclusão é que 3 aplicações de toxina botulínica mantiveram a atrofia ou a diminuição do tamanho muscular até por 4 anos. Então, imaginem aquelas pessoas que aplicam toxina nos seus pacientes 3 vezes cada ano. O que está acontecendo com essa musculatura? Pessoal, para ir finalizando a aula, né, eu acabei de mostrar para vocês que a toxina diminui a força muscular, diminui o tamanho muscular, e essas 2 variáveis são muito importantes para gerar um estímulo no processo de aposição e reabsorção óssea. Então, a toxina, pelo menos indiretamente, tem efeitos adversos no tecido ósseo. Esses efeitos adversos existem. Eles existem, pessoal. Não vou mostrar toda a literatura, mas vou mostrar só 2 trabalhos. A figura A mostra a cabeça da mandíbula antes das aplicações da toxina, figura B após a aplicação da toxina, após 1 mês, e figura C após 6 meses de aplicada a toxina. A conclusão do trabalho é que a toxina botulínica produziu uma diminuição do osso cortical e trabecular. Como vocês veem na figura B, temos uma menor densidade óssea, consequentemente, uma perda de osso cortical e trabecular, e após 6 meses, a toxina botulínica gerou infiltrados de tecido fibrocartilaginoso, onde deveria ter osso. Por quê? Porque a gente precisa da contração muscular para que o osso faça o seu processo de aposição óssea. Então, se o meu músculo está sempre paralisado, o osso automaticamente produz tecido mais mole, mais maleável, tá? Isso, pessoal, também já foi visto nesse trabalho. Olha só a figura B, essa cabeça da mandíbula após 1 mês de aplicada a toxina botulínica. E a figura C é após 3 meses. Embora houve uma recuperação, né, após 3 meses, essa recuperação foi mínima. Então, pensem naqueles pacientes que recebem a cada 3 meses. A situação deles provavelmente é bem pior que a gente está observando aqui na nossa tela. Existem trabalhos mostrando isso em humanos? Existem, porque já escutei vários vídeos nas redes sociais de pessoas falando, o Jean fala isso, aquilo, mas só são trabalhos experimentais em animais. Não, já existem trabalhos clínicos, só que as pessoas simplesmente não querem ler, né? Então, o que a gente tem? Nesse trabalho, pessoal, eles encontraram que 2 aplicações de toxina botulínica produzem osteopenia. Olhem essa linha radiopaca nesse grupo denominado Exposed, que foi o grupo que recebeu 2 aplicações da toxina botulínica, e comparem com o grupo que não recebeu toxina. A linha radiopaca é muito mais fina que as pacientes que não receberam toxina. E isso não pode ser uma coincidência. Os autores denominaram essa diminuição de tecido ósseo como osteopenia. Na área estética, também temos essa evidência, pessoal. E esse trabalho, eles fizeram 2 aplicações de toxina botulínica de 50 unidades em cada músculo masseter, e eles concluíram que houve uma perda de volume ósseo no ângulo mandibular. Ou seja, o ângulo ficou mais fino, né? Consequentemente, talvez mais passível de se fraturar. E temos esse outro trabalho que só incluiu mulheres, e eles encontraram que uma única aplicação de toxina botulínica diminuiu a cortical óssea da cabeça da mandíbula em todas as mulheres. Mas esse efeito adverso foi pior em mulheres no período pós-menopausa.
Ou seja, imaginem injetar toxina botulínica em quantidades altas nos músculos da mastigação em mulheres acima de 50 anos que já são propensas a terem doenças como osteoporose, por exemplo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpem se eu passei do tempo, eu passei uns 20 minutos, tá? Mas são tantos mitos que a gente tem que falar que eu decidi colocar a maioria deles, ainda tem mais, né? Mas a mensagem final, pessoal, é para não julgar nem idealizar um tratamento sem ler a evidência científica, tá? A nossa prática clínica tem que ir da mão com o que a gente lê na literatura. Se a literatura nos mostra uma coisa, a gente tem que tentar aplicar isso na nossa prática clínica. Em nenhum momento eu falei que a toxina é ruim ou é boa. Eu simplesmente me limitei a falar o que a literatura nos mostra, se tanto para a parte estética como para a parte terapêutica. A literatura está à disposição, pessoal. É simplesmente procurar para encontrar o que tem mais de novo sobre toxina e aplicar isso na nossa prática clínica. Eu espero, pessoal, que agora o olhar que eu passei para vocês sobre toxina botulínica tenha mudado um pouco. Embora tenha sido uma aula bastante rápida, mas eu espero que esse olhar agora seja mais profundo, que a gente consiga olhar essa toxina como um fármaco e, de uma vez por todas, tirar todos esses mitos, né, que se falam tanto e que, na verdade, carecem de evidência científica. Pessoal, para quem tiver interesse, é só entrar no meu Instagram, onde tem um link, onde vocês podem baixar esse e-book, onde tem vídeos de reconstituição, de aplicação, onde abordamos todas as aplicações além da estética da toxina botulínica. Para quem quiser saber um pouquinho mais, são abordadas as aplicações para DTM, para bruxismo, dor neuropática, mas temos toda a parte geral da toxina botulínica, como a reconstituição e pontos de aplicação. E por último, pessoal, para quem quiser aprender também um pouquinho mais dessas aplicações além da estética, vamos ter a terceira edição do nosso curso online e ao vivo em agosto. Sim, então quem tiver interesse é só mandar um WhatsApp aí, uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo na sua tela, que tenho certeza que vocês vão gostar, porque não muitas pessoas ainda sabem que a toxina botulínica pode ser utilizada assim, porém de uma forma responsável fora da área estética. Pessoal, muito obrigado. Esses são os meus contatos, sim, meu Instagram, meu Facebook, meu e-mail. Quem quiser algum dos artigos que eu mostrei aqui na aula, pode me mandar um e-mail. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo sempre. E espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado por assistir. Oi, eu sou Leandro Vieira, fundador do Clube da Harmonização Facial. É isso mesmo, um clube de assinatura onde você tem acesso a muito conteúdo sobre a harmonização facial. Eu tô aqui para te dar 4 motivos para você fazer parte desse projeto. Bom, primeiro é que tem muito conteúdo na nossa plataforma. São mais de 100 horas de conteúdo já gravados sobre harmonização facial e não só sobre temas técnicos, mas também sobre gestão e marketing do seu consultório. Então você pode usufruir de todo esse conteúdo que está disponível lá na plataforma. Segundo, porque os principais palestrantes do Brasil já passaram por aqui. É isso mesmo, toda quarta-feira eu trago um palestrante, um conteúdo diferente para ser abordado aqui no canal e você tem acesso a tudo isso. E não para por aí, porque em 2021 a gente vai continuar semanalmente trazendo conteúdo novo. Então é muito importante você participar. Terceiro, porque você assiste todo esse material de onde e como você quiser, seja do seu consultório, da sua clínica, da sua casa, onde você estiver com acesso à internet, você consegue participar, seja dos conteúdos ao vivo ou também dos conteúdos gravados, tá? E por último, quarto motivo para você fazer parte do Clube da Harmonização Facial é o preço. É uma assinatura mensal, onde você paga R$ 35,00 por mês e tem acesso a tudo isso. Se você não gostar, você pode cancelar sem problema algum, tá bom? Tem 7 dias gratuitos para você testar a plataforma e eu preparei um bônus para quem for assinante anual, é isso mesmo. então clique aqui no link e veja o bônus que eu preparei para você fazer parte do nosso clube. Te espero no Clube da Harmonização e até logo!